Eu sou, como ele falou, de Sergipano, de aqui da Bama, morei 14 anos em Camaçari. Hoje moro em Governador Mangabeira, mas trabalho em porta. Tá? Eu sou semi-analfabeto, tá, gente? Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui, evangelismo. O ano passado nós estávamos na igreja do Sim. Aí eu falei, pastor, eu não sou letrado, eu sou estudado, eu estudo a Bíblia, mas não sou letrado. Eu não fui para a escola, eu aprendi a ler na Bíblia, assim, e daí? Aí quando eu vinha de Juazeiro, que eu passei 10 dias fazendo evangelismo na igreja de Dom José, e ele no meio do caminho, ele ligou para mim, vem aqui em casa que eu tenho um desafio, porque o pastor Jim já estava tentando me levar para outro canto. E aí o pastor chegou assim, tu vai ou para a igreja central, o espaço Novo Tempo. Eu falei, calma pastor, calma, eu não sou Bulhão, não sou Luiz Gonçalves, sou uma pessoa simples, mas eu aprendi que essa pessoa simples também, Deus usa, eu não tenho dúvida, porque se nós vamos estudar a palavra de Deus, Ele fala ao nosso coração, e eu agradeço tudo isso, primeiramente a Deus, e segundo meu pai na fé. Meu pai na fé, ele congrega na igreja Siqueira Campos, em Aracaju, o nome dele é Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, por tudo. Ele me ensinou a ser lutar para ser verdadeiro cristão. Todas as madrugadas, 3 horas da manhã, me levantava. É tempo de ver Jesus. E vamos estudar. Pronto, já me apresentei. Antes de você pegar a sua Bíblia, eu quero que você olhe ao teu irmão ao lado. Fala para ele, eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero ir com você. Vamos lá, você que está aí na internet, no YouTube, no Instagram, fala para o teu esposo, teu filho, teu amigo, fala, não quero ir para o céu só, eu quero ir com você. Amém? Amém? Agora pega a sua Bíblia. Você que está em casa, você que está aqui, pegue tua Bíblia. Vamos ouvir a voz de Deus. Oremos. Eterno e bom Deus, precisamos urgentemente, a cada dia, a cada momento, intensamente, do batismo do Santo Espírito na nossa vida. Há milhares de pessoas que podem estar nos ouvindo ou nos vendo pela internet e que vivem sem esperança, e a maior esperança está na Tua Palavra. E agora queremos estudar ela, bom Pai. Por favor, conceda ao autor, o Espírito Santo, para nós, ao estudar a Tua Palavra, que o Senhor venha falar profundamente as nossas necessidades mais profundas. Nós te rogamos em nome de Jesus, amém. João 16, verso 8. Só não me falaram até que hora, eu sou evangelista, tá? Eu sou evangelista, tem que me falar até que hora, não esqueça disso. Evangelista, quando pega um microfone, é complicado. Pouco pregado na nossa igreja. Pouco. João 16, verso 8, a sua Bíblia diz assim: quando porém vier o Espírito Santo, ele vai convencer Ricardo, o João, o Pedro, a Maria, o André, do quê? Do pecado, da justiça. E quem é o Espírito Santo? Nada mais, nada menos do que a pessoa de Deus. Deus, ele não pode estar aqui na sua plenitude, mas ele se encontra aqui presente através de quem? Do teu Santo Espírito. É Ele que conduziu você até aqui, a igreja. É Ele que falou para você acessar o YouTube ou o Instagram para você ouvir a voz dEle. É Ele que conduz você a estudar a Bíblia. É Ele que faz você orar. É Ele que convence o teu coração. É Ele que transforma. É Ele que restaura. É Ele que purifica. É Ele que santifica. Ou na verdade, João 17 fala isso. É Ele que gosta. Ricardo, não faz isso, esse caminho é errado. O verso 13, ele diz bem assim, no capítulo 16: quando ele vier, quem? Porém o Espírito da verdade, ele vai guiar você a toda a verdade bíblica. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo a gente e vendo pela internet, não é por acaso. É Ele que conduziu, é Ele que está te chamando, é Ele que está falando. Como é difícil hoje, quando nós somos repreendidos por alguém, né?
E muitas das vezes não queremos ser repreendidos pelo Espírito Santo. Ele fala, e você, não quero. E ele fala, eu não quero. Eu coloquei como título o remédio. O remédio da igreja. Que igreja? Pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. A nossa mensagem vai estar aqui. Começa no capítulo 2. Eu vou dar a narrativa, uma tradução, para a gente chegar na igreja de Laodiceia. No capítulo 2, verso 1, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi no período do ano 31 ao ano 100. A igreja maravilhosa. A igreja que o derramamento da chuva temporã foi derramada. E aí prossegue a história. Depois nós chegamos à igreja de Esmina. Esmina no capítulo 100, do ano 100 até o ano 313. Aqui começou a entrar o paganismo. E aí, decorrer a história, chegamos na igreja de Pérgamos. A igreja de Pérgamos, do ano 313 ao ano 538. Aqui começa a profecia da 1260 dias. Tá certo? Que aí veio depois a igreja de Tiatira, que começou o período 538. Que começou 517, que pulamos para a igreja de Sardes, a reforma protestante. Aí tem aquela profecia onde a terra ia sucumbir a mulher, que não vamos entrar nisso agora. E aí chegou a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, a igreja fiel, que foi do ano 1798 a 1844. Aqui começou o grande movimento. A profecia terminou no ano 598 e aí começou a surgir os adventistas. Nós começamos para a igreja agora de Laodiceia. Laodiceia significa a igreja do juízo. A igreja que começou no dia 22 de outubro de 1840. Pronto. E aí começou o quê? O dia da expiação. O dia da expiação, se você Levítico 11, quando o povo de Israel se reunia para o dia da expiação, todo mundo ficava em solenidade, todo mundo ficava abrindo o coração, confessando os seus pecados. Agora vamos ler agora a igreja de Laodiceia, onde Deus quer que nós chegamos. Verso 14 do capítulo 3. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Diz assim: ao anjo da igreja escreve. Essas coisas diz o amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não é o princípio aqui que foi criado, aqui é o próprio Jesus. E ele fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera que fosse quente. A igreja, se a gente estudar um pouquinho sobre a cidade de Laodiceia, é uma cidade que ficava numa baixa, tinha as montanhas, a água descia e a água chegava morna. É por isso que o nosso Deus mandou João escrever e colocar Laodiceia, porque ia ser uma igreja morna. Morna. Alguém já tentou tomar água morna? Como dá vontade de vomitar? Bem assim, a igreja de Laodiceia, ela é morna. Morna em que sentido? Nós vamos chegar já lá, a Bíblia vai falar. E diz assim: assim porque és morno, nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quem falou? Igreja? Deus falou para a sua igreja que Ele morreu na cruz para salvar. Eu estou a ponto de vomitar você da onde? Tu já falou isso para o seu filho hoje? Quando ele apronta? Uma mãe e um pai já falou: eu estou a ponto de botar você de casa para fora. Eu estou a ponto de deixar de ser seu pai. Tu já falou isso? É mais ou menos isso que a Bíblia está falando. Estou a ponto de vomitar. Se a gente vomita porque não se viu para o nosso estômago, não se viu para o nosso intestino, então tem que ser vomitado. Então a igreja de Deus não está servindo para Ele. Não é o contexto bíblico? Sim. Mas vamos lá. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de nada.
Estou rico. Rico de quê? Porque tem várias escolas. Porque estamos em 235 países. Porque temos hospitais. Porque temos igreja bonita. Porque conhecemos a verdade. Porque somos ricos. Eu estudando um pouquinho a mais, rico de orgulho, rico de soberba, rico de vaidade, rico de mundanismo. Mas pobre de quem? De Jesus. Quando eu entrei nessa igreja em 97, não tinha internet na minha cidade, não tinha celular. O meu pai na fé pegava um quadro negro e começava a ensinar cada profecia bíblica. A gente passava a manhã toda. Quando ele foi me dar estudo bíblico, ele chegava 2 horas da tarde e saía meia-noite. Dá para entender um negócio desse? Eu estava com fome. Eu precisava aprender. Hoje nós temos tudo. Se você coloca assim, quando começou a profecia da 2.300 de manhã, o Google vai te mostrar. Mostra ou não mostra? Hoje nós temos Bíblia à vontade, no celular, iPhone, iPad, onde você quiser. Onde você quiser. Mas pouco relacionamento, pouca intimidade com Cristo. Vamos lá. Ele agora fala: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Aí vem as duras palavras. Não sabe que tu é o quê? Infeliz. Infeliz. Você é um infeliz. Você é um miserável. Pobre, cego e nu. Quando eu vi essa palavra nu, repare, cego e nu. Quando eu vi essa palavra nu, eu fui para o comentário adventista. Aí me deparo. Pegue tua Bíblia aí, segura o seu dedinho aí, vamos botar aí. Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Que é que Eva e Adão respondem? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Que levou Adão e Eva a ficar nu? Se você ler o verso 1, a serpente é o que? Ele é sagaz. Existe uma palavra, eu estudei. Diz assim, aromim. É a palavra hebraica para dizer nu. Então nós somos parecidos com quem? Com a serpente. Deus comparou a sua igreja com a serpente. Nós ficamos astúcios. Nós somos miseráveis. Quando eu estudei isso, meu Deus. Mas Deus também lhe dá o quê? Ele dá o remédio. Ele só não fala a doença. Ele fez o diagnóstico. Vem cá agora, Ricardo. Vem aqui, igreja Maria Quitéria. Vem cá. Eu tenho um remédio para você. Vem cá. Voltamos para o Apocalipse. Olha o remédio que ele vai dar para mim e para você. Apocalipse. O verso 18. Acharam todo mundo? Então vamos ler. Diz assim, eu gosto sempre de trazer para a primeira pessoa. Ricardo, aconselho de que de mim compro ouro refinado pelo fogo. Para que faça o quê? Vinha se enriquecer. Eu fui, estudei um pouquinho a mais. O que é ouro refinado pelo fogo? Uma fé genuína. Quando meu pai na fé me chamou para a igreja adventista do sétimo dia, começou a estudar a Bíblia comigo, eu era carroceiro, lá em Aquidauana, Sergipe.
Em dia de sábado, naquela época, que não tinha transporte para levar os materiais de construção, era a carroça que fazia isso. E eu era um carroceiro. E qual é o melhor dia? E ele falou para mim assim: Ricardo, vem cá, você precisa confiar em Deus. Eu não posso transferir a minha fé. A fé é um dom de quem? E eu adquiro fé fazendo o quê? Ouvindo a palavra de quem? Mas se você não estuda mais a Bíblia, a igreja de Laodiceia deixou de estudar o quê? A palavra. A igreja de Laodiceia deixou de viver pela palavra. Ela se acha bambambam, rica, abastada. Eu conheço a doutrina toda, mas não vive. Na primeira aprovação, primeira dificuldade, faz o quê? Cedemos. No primeiro pequena provazinha, nós estamos cedendo. Ricardo, na Bíblia você pode me dar uma fé viva e aquecida, moldada pelo Espírito Santo? Sim. Quando você pega a sua Bíblia, na história dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei falou assim: eu quero saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego, qual é o rei, qual é o Deus que vai me livrar você das minhas mãos? Ele falou: fique sabendo, ó rei, se o Deus a quem eu sirvo, a quem eu sigo, a quem eu adoro, se ele não quiser me livrar, não tem problema, mas aos teus deuses eu não vou. Eles conheciam a voz de Deus, eles acreditavam na palavra de Deus, e naquele mesmo instante na minha vida, assim, eu não vou mais trabalhar dia de sábado. Eu vou comentar aqui algo interessante. E quando eu me batizei, meu pai ficou de mal de mim, mas foi a minha primeira alma que ele me deu. Eu vou pegar a sua carroça. Minha carroça o senhor não pega com o meu animal. Eles são santos. Nesse dia eles foi feito, criado por Deus para descansar. A vida são feitas de quê? De escolha. Nós estamos num grande conflito, e nós precisamos escolher, irmãos, entre as vozes do maligno, as coisas do mundo, e ouvir a palavra de quem? Mas eu e você temos intimidade com o Espírito Santo? Eu voltar a lembrar novamente outro cenário. Quando Deus pede a Abraão o seu único filho, eram os deuses pagãos que ofereciam os seus filhos como sacrifício. E agora Abraão ouviu uma voz: me dá teu único filho. Há momento em nossa vida, irmãos, que precisamos discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. E Deus nessa manhã está te chamando: igreja, você é miserável, você é pobre, segue nu, mas eu estou aqui. Eu quero que você compre ouro refinado, eu quero que você ande comigo. E ele fala mais ainda: vestiduras brancas. Uau! Eu me lembro em Apocalipse assim: quem são esses? Esse foi que alvejaram as suas vestes no sangue de quem? E você quer ser salvo pelas suas obras? Não estuda a Bíblia, não tem um relacionamento com Cristo, e depois você quer fazer barganha com Deus. Cuidado você não ser a virgem nessas. Nós chegamos já lá. E ele fala: Ricardo, vem cá. Vestiduras brancas, para que não venha, para te vestir, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua. Quando Adão e Eva pecaram, tentaram fugir da presença de Deus, eles procuraram o quê? Folha de quê? E depois Cristo vem cá: eu vou te dar um cordeiro. E aquele cordeiro apontava para quem? Você quer se tornar uma pessoa santa, justa, tem que ser lavada as suas vestes cada dia pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Mas muitas das vezes o Espírito Santo chama você para a palavra e você corre. Vamos lá. E agora vem o quê? O colírio. As maiores medicinas, as melhores faculdades em Laodiceia, na visão. E ele ilustrou: você precisa de quê? Do Espírito? Do Espírito Santo. Agora pega a tua Bíblia. Vamos voltar lá para Lucas. Livro de Lucas, já estamos encerrando. Lucas,
capítulo 9, 11, o verso 9. Amém? Por isso vos digo, podemos ler, não podemos? Por isso vos digo, pedi e dais, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, e o que busca, quem bate, a porta se abrirá. Verso 11, qual dentre vós é que o pai, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar no lugar dele uma cobra? Verso 12, ora, Ricardo, se seu filho te pedir um ovo, tu vai dar um escorpião? Ele fala, ora, se você, que é mau, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos darás o que, irmão? O que é que essa igreja precisa hoje, irmãos? O que os remanescentes do século XXI precisam, irmãos? Nós não temos a 8ª igreja. Essa igreja é a última. Essa é a igreja que vai se encontrar com o noivo. Mas essa igreja precisa ser as virgens prudentes. Ela precisa ser batizada diariamente com o Espírito Santo. Todos os dias. Mas para quê, Ricardo? Você viu o que eu falei para vocês aqui logo no começo? Olha para o teu irmão ao lado. Eu não quero ir para o céu? Eu quero ir com quem? Você recebeu o Espírito Santo para fazer a primeira coisa é ser transformado. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós somos transformados, purificados pelo Espírito Santo, Ele faz o que de nós? Vamos lá, igreja. Ele faz o que com nós, irmãos? Uma testemunha fiel, irmãos. Aquela igreja, antes de se receber a chuva temporã, eles brigavam entre eles. Mas quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, o que foi que aconteceu com Pedro? Em um só sermão, quantas mil pessoas foram batizadas? A maior necessidade da igreja hoje, irmão, é do batismo do Espírito Santo. Esse é o remédio para a mordidão espiritual. Esse é o remédio para você tomar a sua decisão. Não importa, irmãos. Eu já cheguei em momento na minha vida de depressão. Eu até falei para o Luiz que eu tentei me matar. Você percebe que eu sou deficiente, né? Eu tenho um testemunho. Isso aqui só lá para frente eu vou contar para vocês. Mas a vida é feita de quê? Eu preciso andar com quem, irmãos? João 15, verso 5, assim, Jesus falou, sem mim você não pode fazer o quê? Eu preciso andar com quem, irmãos? Conhecer Jesus é tudo na minha vida. Nesse livro, você que está aqui, ou você que está pela internet, tem um comentário, Atos Apóstolos. Manhã após manhã, o nosso mestre acordava cedinho para ter uma comunhão e receber o batismo do Espírito Santo na sua vida. Quem fazia isso? Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. E você, que Ele mesmo chamou, você que é miserável, você que é pobre, segue nu, precisa muito mais, irmãos. John Wesley falou uma frase que eu me encantei. Diz-me assim, John Wesley. Vou ler aqui para vocês. Diz-me assim: dá-me 100 homens que não teme, que chama o pecado pelo nome e que é batizado pelo Espírito Santo, que eu vou mudar o mundo. O teu vizinho vê você cheio do Espírito Santo? A tua esposa, o teu esposo, os teus empregados vê Jesus? Vê você cheio do Espírito Santo? Quando você está lá fora, longe do holofote, longe da igreja, dos irmãos, as pessoas veem Jesus na tua vida, no teu falar. Quando alguém te fecha você no trânsito, qual é a sua reação? Nós estamos vivendo de fachada, irmãos. É tempo de relacionar com Cristo. É tempo de entregar a nossa vida para Ele. E Ele fala: eu repreendo e disciplino tanto quanto eu amo. O último texto desta manhã. Pegue a sua Bíblia em Atos.
é o último texto. Atos capítulo 3. Muitas das vezes eu leio esse texto, leio e clamo a Deus. Se Deus fez isso com Pedro, se Deus fez isso com João, Ele pode fazer na tua vida? Diz assim, Pedro e João, capítulo 3, verso 1. Subindo ao templo, da hora da tarde, era levado um homem coxo de nascença, o qual punhava diariamente à porta do templo, chamado Formosa, que esmola ao que entrava. Verso 3, vendo ele a Pedro e João, que entrou a entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Verso 4, Pedro fitando juntamente com João, e disse, olha para nós, olha para mim agora vocês, olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é isso. E você, como adventista, como igreja Laodiceia, o que é que você tem para dar? Chegou o momento, irmão, de parar de ser cristão. A música de Natos Portugal assim, eu ouço os passos de um Deus. Existia nessa palavra de Mateus 25 as duas virgens, as nécias e a prudente. Todas elas tinham o Espírito Santo? Sim ou não? Todas elas estavam esperando o noivo? Todas elas adormeceram? Mas teve uma diferença. Uma tinha o Espírito Santo com quê? Com abundância. As vazias dela estavam cheias. Como é que está a tua vida, irmãos? Como é que está a tua vida? Hoje, se o ancião ou o diretor for te repreender em uma coisa errada, você vai procurar um advogado para meter a igreja, ó, até o coitado na justiça. Mas a palavra de Deus está aqui, ó. Eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Eu não sei se nessa manhã Deus está falando para você que está agora no seu sofá, na sua cama, e dizendo, eu não tenho valor, eu sou um miserável. É verdade, você é um miserável, mas com amor eterno eu te amei. Nós somos a razão e o motivo do sacrifício de Jesus. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, somos sepulcro caiado. Cantamos bonito, olha, o joio prega, viu? Bonito, o joio canta bonito, ora bonito, mas não vive como trigo. As nécias cantavam bonito, pregava bonito, mas não tinha o Espírito Santo na tua vida. Essa igreja podia estar mais hoje cheia, mas não está, irmãos. Eu li um texto em Atos dos Apóstolos, eu só não notei. A igreja da Laodiceia está sendo tropeço entrar dentro da igreja pelo nosso mau testemunho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu, em nome de Cristo, levanta. Eu quero falar para você aqui nessa manhã, de especial você que está se preparando para tomar uma decisão. O céu é real. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Eu sei que você está próximo a ver esse lugar maravilhoso. É o lugar que eu acho lindo, é aqui, ó. É aqui que tudo começa. Mas Ricardo, tenho muita coisa para colocar em ordem. Lança a tua vida nas mãos de Jesus. Confia nele. Confia. Tenha uma vida de intimidade com Cristo. Não queira apenas conhecer a doutrina da igreja, mas conheça o autor da doutrina, que é Cristo. Eu não sei como está a tua vida, mas Jesus te convida nesta manhã: venha a mim.
Eu falei para o irmão Luiz, eu não sou capaz de pregar uma igreja bonita dessa, com pessoas letradas. E eu falei para ele, essa mensagem ela é para mim, porque eu faço parte da igreja Laodiceia, mas eu não posso viver, irmão, como Laodiceia, porque o Espírito Santo está falando ao meu e o teu coração nessa manhã. Nós temos logo em breve, irmão, um evangelismo aqui, e o Espírito Santo quer te usar, irmãos. Eu comecei aqui falando, não quero ir para o céu. Quem você quer ir para o céu com você, irmão? Comece a orar, peça o batismo do Espírito Santo na tua vida, e Deus vai te capacitar, irmãos. Mas eu estou morno. Se o papel do Espírito Santo, Ele está te convidando, eis que eu estou à porta. Nessa igreja Ele está lá de fora, irmão. Nessa igreja Jesus está lá de fora, e Ele convida, Ele está batendo, deixa eu entrar na tua vida. Não confie no seu conhecimento, não confie, irmão, na sua capacidade. Você tem que ter um relacionamento com Cristo. Você precisa conhecer Jesus. É Ele que transforma a nossa vida. Eu peço a vocês que orem por mim também. No dia 3 de agosto até o dia 17, eu vou estar em Piraí do Norte, fazendo o evangelismo de praça pública. Depois eu virei para cá. É voluntário, irmão. Você sabe por quê? O meu pai na fé me ensinou: você foi salvo para salvar. Você é o Elias do século 21. Você é o Pedro do século 21. John Wesley, José Bates do século 21. Você pode ser Ellen White do século 21, pregar o evangelho. Mas permitamos que Cristo transforme a nossa vida só através do Espírito Santo. O nosso irmão vai cantar um louvor. Mas antes dele louvar, veio um texto na minha mente, de Romanos capítulo 12. Depois vocês podem olhar. Diz assim: Ricardo, rogo, pois, irmãos, que apresentei o corpo como sacrifício vivo, agradável, que é o seu culto racional com Deus. Quanto tempo você está sem ler a Bíblia? Quanto tempo tem você que não está orando? Eu não sei, mas este foi o dia, o último dia. A partir de hoje, você vai novamente entregar sua vida por completo a Cristo. Preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Acreditar, Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer.
mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Um dia eu vou contar um testemunho aqui. Eu passei um ano no hospital. Tem algum médico aqui no hospital? Médico. No acidente que eu tive de moto em Camaçari, havia funeral minha, o sangue A negativo. Mas eu aprendi uma coisa: para o mar se abrir, eu preciso permitir. Deus faz, Ricardo, coloca o primeiro pé. Às vezes a água pode estar no joelho, como diz Estrada Patriarcas e Profeta, mas o mar fez o quê? Ele se abriu. Eu sei que nessa manhã tem pessoas que precisam tomar uma decisão séria na tua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Olhe para o céu, não olhe para o que você tem materialmente. Olhe para o céu. Olha para o céu. Você que está aí na internet, aí no YouTube. Quando eu vinha lá para cá, eu vinha cantando um louvor. Meu mundo não é aqui. Tudo isso aqui, iPhone, casa, iPad, BMW, Bosch, será tudo destruído. Não vai ficar nada. E nós precisamos colocar nossa vida nas mãos do Papai do Céu. E a escolha hoje, irmão, ouça a voz de Deus. Não permita que as coisas seculares. Nesse livro ele fala, em White, 3 coisas que precisam vencer na nossa vida: o mundo, o pecado e o diabo. Isso é vencido quando nós colocamos o pé na água, quando permitamos que o Espírito Santo nos transforme. Há alguém aqui no nosso meio, eu sou evangelista, eu faço apelo, que se Ricardo, eu não consigo, a minha fé é pouca, eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você nesta manhã. Há pessoas aqui no nosso meio, há pessoas aí na tela, no seu celular, na televisão, fique em pé. Eu quero orar por você, irmãos. Eu quero orar por você. Deus, Ele quer agir na tua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Vou fazer um desafio mais. Você vem até a frente. Você que está estudando a Bíblia, Ricardo, tem algumas coisas que estão me proibindo, que me aflige, e eu quero tomar decisão. O que fazer? Vem aqui, eu quero orar por você.
Você que não é batizado ainda, você aí na tela que não é adventista ainda, eu quero orar por você também. Hoje é 28. Há 1 ano, há 11 meses, 3 dias, eu tive a infelicidade de enterrar meu pai. O pastor Daniel liga para mim no domingo e na quarta enterra meu pai. Ricardo, você vai fazer evangelismo na igreja do Sim. E eu falei, pastor, eu não tenho emocional para isso. Eu falei, vem cá, filho, vem pro meu colo, vem cá, senta aqui. Eu tenho coisas. Ele me aconselhou, é até breve. Foi uma dor perder meu pai, a primeira alma que Cristo me deu. Mas eu falei pro meu pai, Hebreus 10, 37, dentro de um pouco tempo, aquele que vem e não tardará. Eu quero ir para o céu com vocês. Eu quero rever meu pai, eu quero rever Cristo. Mas para isso eu preciso reconhecer que sou um pecador e preciso da graça e do batismo do Espírito Santo na minha vida. Tem mais alguém? O Espírito Santo está falando para mim que tem mais pessoas. Eu sou de ir buscar. Quando ele fala assim, vai lá buscar, eu vou. Deus está te chamando você nessa manhã. Vem cá, filho, eu quero orar por você. Vem cá, entregue. É você que está rindo. Vem cá, Jesus está te chamando. O Espírito Santo está te chamando, irmão. Vem até a frente, eu quero orar por você. Eu quero terminar a mensagem, que o culto ainda tem. Amém, irmã. Mas falta você. Eu estou olhando para você. Chega até a frente, irmã. Vem cá, irmão. Jesus está te chamando, é você mesmo. É você que tem camisa azul por dentro. Vem cá. É você. Vem cá. Vem cá. Eu senti Deus falar. Como é o nome do irmão? Eu sei. Amém. Podemos orar? Você que está do lado da tela, ore comigo. Eterno e bom Deus, continue com a brasa viva do teu altar na nossa vida. Nos transforme. Queima. Destrua tudo aquilo que impede de estarmos na tua presença. Que o Espírito Santo venha ser o nosso amigo inseparável a partir de hoje. Que possamos cada manhã, cada minuto, cada segundo receber o batismo do Espírito Santo. Ó bom Deus, que convença o homem do pecado e da justiça, nos convença também, nos transforme e por favor, nos prepara para a eternidade. Abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que está na internet. Que a bênção do céu, que a maior bênção é a transformação de caráter, venha a ser constante na nossa vida. Por favor, continua conosco, em nome de Jesus.